Bem-vindo, caro ouvinte do Fomos Invitados. Aqui é o Augusto, trazendo mais um Goto Talks. Só antes de entrar no tema de hoje, eu queria me desculpar em também não ter postado primeiro no Spotify. Acabou que eu deletei o vídeo antes de colocar no Spotify, né? E por algum motivo ele ficou muito estranho quando eu baixei do YouTube, tipo, muito estranho mesmo. Então, sei lá, eu só deixei por lá. Mas, com isso dito, o tema de hoje é sobre um jogo de videogame chamado Life is Strange, e mais especificamente a minha opinião sobre qual final eu acho melhor. Pra quem não conhece e estiver ouvindo só de curiosidade, Life is Strange é um jogo francês de história interativa. Ele é separado em 5 episódios e funciona bem como um seriado de televisão mesmo. Mas você toma algumas decisões de diálogo e ações, e o jogo tem 2 finais distintos que dependem de uma escolha que você fizer. Mas antes de falar sobre a minha preferência de final, eu vou brevemente narrar aqui o enredo do jogo e, conjuntamente ao enredo, falar também da dupla de protagonistas, Maxine Caulfield e Chloe Price. Eu também queria sinalizar que o jogo envolve alguns temas pesados. Eu não vou falar muito explicitamente deles, mas faz parte do jogo, né? Questões sobre perda de entes queridos, abuso de substâncias, depressão e, enfim, coisas do tipo. E se forem tópicos mais delicados para você, sem problema nenhum, eu agradeço de qualquer forma. E também, caso você tenha jogado já e não precise do resumo da história, tudo bem, eu vou deixar na descrição o tempo específico onde eu entro na temática de qual final é melhor, né? Pelo menos qual eu prefiro. Mas a minha estimativa é que deve estar ali por volta dos 20 minutos a partir disso, beleza? Dito isso, vamos então dar uma contextualizada pro vídeo de hoje. Então, gente, Life is Strange se passa em uma cidade fictícia chamada Arcadia Bay, mas bem fiel, né? Uma cidade pacata do noroeste americano, e narra uma história de reencontro de 2 melhores amigas, né? A Max e a Chloe, como eu disse ali atrás. E delas começando o podcast Fomos Invitadas. Brincadeira. Mas delas investigando o desaparecimento de uma garota chamada Rachel Amber. Mas então, a Max, quando ela ainda tinha 13 anos de idade, ela se muda para Seattle com os pais, né? E nesse mesmo dia que a Max anuncia a mudança, o pai da Chloe sofre um acidente de carro fatal. E aí a Max fica até o funeral, mas parte para Seattle logo em seguida. A Chloe, a partir disso, fica muito mal mesmo. Ela é 1 ano mais velha que a Max, então ela tem 14 anos quando tudo isso acontece. E ela estava para ingressar no ensino médio. Aqui nos Estados Unidos é do 9º ao 12º ano, que seria o terceirão aí no Brasil, né? E ela é muito boa aluna, e tão boa aluna que ela recebe uma bolsa para a melhor escola particular da cidade. Funciona como um campus universitário, com dormitórios e tal, chamada Blackwell Academy. Mas, devido a essa circunstância toda, né, a Chloe se torna uma pessoa amargurada, que culpa tudo, culpa todo mundo pelos problemas da vida dela, né? Culpa a Max, culpa o pai, culpa a cidade, culpa a mãe. A mãe, que por sinal entra em um relacionamento com um cara péssimo. O cara, David, é ex-militar e é um cara abusivo. Ele invade a privacidade da Chloe frequentemente e até ocasionalmente bate nela como medida disciplinar. Pelo que a gente vê no jogo, ele não espanca ela, mas bate, né? E a mãe da Chloe meio que fica tipo, pô, ele tá tentando do jeito dele, a Chloe também não tenta suavizar as coisas. E, enfim, combinado com isso, né, a Chloe começa também a beber e fumar, tanto cigarro quanto maconha. Ela não chega a ser dependente, pelo que parece no jogo, mas a junção desses fatores faz com que a média acadêmica caia muito, né? E a ponto dela ser suspensa e, eventualmente, com 16 anos, expulsa da Blackwell. Mas não antes de fazer uma grande amizade lá com uma garota chamada Rachel Amber. A Rachel, cara, pra eu falar tudo que eu tenho pra falar dela, eu ia precisar de um Goto Talk separado. Mas o essencial pra dizer aqui é que ela é uma pessoa muito intensa. Praticamente todo mundo que conhece ela ama ela. Ela tem um círculo social bem grande, mas também tem uma minoria de pessoas que tem inveja dela, porque é aquela coisa. Ela é muito bonita, ela tem ótimas notas, a família dela tem dinheiro, mas ela não é o arquétipo de patricinha snob também não. Ela, na verdade, é um personagem com muitas camadas, mas enfim. O importante pro tema do vídeo é o impacto que ela tem na Chloe. E pra Chloe, ela é uma figura messiânica, porque a Rachel, além de preencher o vácuo que a Max deixa na vida dela, né, da melhor amiga e tal,
ela dá pra Chloe um propósito de vida, porque a Rachel, além das coisas que eu já disse, ela é muito ambiciosa, e ela quer a qualquer custo ir embora de Arcadia Bay. E isso, então, se torna a missão de vida da Chloe também, né, ir embora de Arcadia Bay com a Rachel. Pois bem, esse é o pano de fundo do jogo. O jogo, de fato, inicia com a Max, agora de volta em Arcadia Bay, cursando o último ano do ensino médio na Blackwell Academy, onde ela recebeu uma bolsa artística no programa de fotografia de lá. E a primeira cena que a gente vê é da Max tendo um sonho dela no meio de uma tempestade, subindo uma colina com um farol, e de lá ela vê um tornado que tá pra destruir a cidade toda. Nisso, ela acorda na sala de aula, meio tensa, né, com esse sonho lúcido que ela teve, mas vida que segue, a aula termina e ela vai no banheiro. Enquanto ela tá no banheiro, chama a atenção dela uma borboleta azul que pousa próxima do alarme de incêndio no fundo do banheiro. E ela vai em direção dela pra fotografar. E quando ela chega lá, nessa porção mais escondida do banheiro, entra um rapaz muito tenso, muito nervoso, e a Max, né, não se mantém escondida, mas ele tá andando pra frente e pra trás e reafirmando que tá tudo sob controle, e isso e aquilo. E é quando entra a Chloe, que a Max não reconhece logo de início, mas a Chloe começa a extorquir esse rapaz chamado Nathan Prescott, que é de uma família muito rica da cidade. E ela diz que se ele não der dinheiro pra ela, ela vai a público com o esquema de drogas que ele tem na escola. E nessa, o Nathan saca uma arma e mata a Chloe. A Max, na hora, né, no susto, estende a mão e descobre que ela consegue retroceder o tempo. Ela não consegue fazer isso de maneira ilimitada, ela só consegue voltar alguns minutos, mas já é o bastante para ela voltar antes da garota no banheiro, que ela não sabe que é a Chloe, morrer e tocar o alarme de incêndio, causando aí uma distração. A Chloe consegue fugir e tá tudo certo. Mais tarde, nesse mesmo dia, a Max vai pro estacionamento da escola devolver um pendrive que ela tinha pego emprestado com um amigo dela, quando ela formalmente encontra com a Chloe e, dessa vez, estando cara a cara com ela, elas se reconhecem. A Chloe convida a Max pra casa dela e lá ela conta que há 6 meses a Rachel tá desaparecida. E ela coloca cartazes, né, de desaparecido pela cidade. E elas seguem batendo papo quando são interrompidas pelo padrasto da Chloe. E rola uma discussão entre eles, e aí a Max e a Chloe vão sair de casa e vão pro farol na colina da cidade, o mesmo onde a Max estava no sonho que ela teve mais cedo. Lá, a Max revela que foi ela que acionou o alarme de incêndio, omitindo a parte da viagem no tempo, e a Chloe conta pra Max que tá endividada em $3 mil com o traficante dela, Frank. E explica também da situação dela com o Nathan, né, que começou numa ocasião que ele parecia estar meio chapado e ela ia usar disso pra roubar dinheiro dele. Mas ele droga a bebida dela e quando ela acorda ele tá se aproximando dela com uma câmera, mas ela consegue fugir. Ela, na hora ali, não tava esperando muito ela retomar a consciência tão rápido. Ele deu uma dose meio baixa pra ela e a partir daí ela resolve tentar extorquir ele por dinheiro, né? Que leva a situação no banheiro no início do jogo. Elas conversam mais um pouquinho, mas chega um ponto na conversa que a Chloe lembra da Rachel e fica bem ressentida e expressa com muito ódio que a cidade levou todo mundo que ela ama e que se ela pudesse ela pulverizaria Arcadia, né? Nesse momento, a Max tem uma visão do tornado de novo, mas ela consegue manter a consciência melhor e dentro da visão ela descobre que isso vai ser daqui a 4 dias. A visão termina um pouco depois disso, e a Max então fica desesperada e conta pra Chloe tanto da visão quanto dos poderes dela de voltar no tempo. A Chloe acha que a Max tá louca, né? Mas o nariz da Max começa a sangrar e também começa a nevar, do nada, tipo, completamente do nada. O que induz a Chloe a pelo menos ouvir a Max. No dia seguinte, a Max e a Chloe estão juntas num ferro velho, que era um local de encontro e passatempo da Chloe e da Rachel, e o traficante da Chloe aparece para cobrar ela, e a Chloe percebe que ele tá com uma pulseira que era da Rachel. Ela fica irada, mas o cara puxa uma faca e diz que ela tem até sexta para dar o dinheiro para ele. Depois disso, elas ficam lá mais um pouco, mas a Max volta pra escola e uma amiga dela de lá, Kate Marsh, tá prestes a pular do telhado da escola. Ela tá passando por um momento duríssimo, porque ela foi drogada em uma festa, sem ter consciência disso, e viralizou um vídeo dela ficando com um monte de gente, e há suspeitas dela de coisas piores até, né? Mas ela não lembra de nada. E com essa situação toda, ela pula. Mas a Max rebobina o tempo, o máximo que ela consegue, e de pouco em pouco ela sobe até o telhado da escola para tentar impedir a Kate de pular. Quando ela chega lá, o poder dela tá exaurido, então não tem como voltar para tentar 2 vezes ou mais. E esse é um ponto no jogo que, dependendo de como você escolheu agir como a Max, você consegue salvá-la ou não.
Mas, independente do resultado aqui, a Max fica convicta de que tem algo mais sinistro por trás do desaparecimento da Rachel, porque a festa onde esse abuso ocorreu com a Kate foi organizada por um círculo social denominado Vortex Club, que era bem próximo da Rachel, embora ela não fizesse parte dele formalmente. Então, mais um dia se passa, a Max e a Chloe vão investigar o trailer do Frank, traficante da Chloe que estava com a pulseira da Rachel. Elas descobrem que, na verdade, a Rachel estava em um relacionamento com o Frank, que ela nunca mencionou pra Chloe, e a Chloe, adivinha, se sente traída com essa informação, fica bolada e vai embora. No carro, a Max tenta dar o papo pra Chloe de que ela não pode culpar todo mundo pelos problemas dela, mas a Chloe não quer nem saber. Ela deixa a Max de volta na escola e a Max fica triste, né, de ver a melhor amiga nesse estado. E a Max volta pro dormitório dela e olha fotos dela e da Chloe crianças, quando ela vê uma do dia que o pai da Chloe faleceu. Mas ela percebeu que, conforme ela vai mexendo na foto, ela consegue ouvir a foto e, focando nela, ela consegue, de fato, viajar no tempo usando as fotografias. Essa parte do poder dela só permite que ela transitar em fotos que ela tá presente e no ambiente que a foto foi tirada. Então, tipo, se eu tivesse uma foto minha na sala, eu só conseguiria transitar na sala e talvez na cozinha, assim. Mas, enfim, ela volta pro dia que o pai da Chloe morreu, mas com a consciência dela do presente, e consegue esconder as chaves do carro, fazendo com que ele pegue um ônibus e evite o acidente fatal que ele sofreu nesse dia, né? Nossa, que bom, né? Agora tá tudo resolvido. Pois é, eu adoraria que tivesse sido assim. Mas eu imagino que todo mundo já tenha visto De Volta pro Futuro aqui. Quando a Max volta pro futuro, ela tá na entrada da Blackwell com membros do Vortex Club, mas de boa, como se fossem amigos dela. E ela vai logo, né, retomando a consciência, ela vai logo pra casa da Chloe, ver como ela tá. Quando ela chega lá, a porta é aberta pelo pai da Chloe, vivo nessa linha do tempo, e ele diz que nem acredita que a Max está de volta, de Seattle, e que a Chloe vai ficar muito feliz em ver ela de novo. E ele chama a Chloe, que vai até a porta, manuseando uma cadeira de rodas totalmente robotizada, porque nessa linha do tempo, a Chloe sofre um acidente de carro e fica tetraplégica. A Max passa o dia com a Chloe, e é bem bacana de ver até porque ela ainda tem traços de personalidade parecidos, mas ela, ao mesmo tempo, é bem diferente. A maneira que ela fala, tipo, ela tinha uma gíria que ela sempre fala, que é hella, tipo, e que ela puxou da Rachel, mas nessa linha do tempo ela nunca conheceu a Rachel, então, tipo, nessa linha do tempo ela é um pouco mais geek, tipo, ela é um pouco mais parecida com a Max até. Mas, de novo, ainda tem os traços da Chloe, sem dúvida, mas é meio que isso. Elas passam um dia juntas e no dia seguinte a Chloe revela pra Max que, além da condição de paralisia dela, o sistema respiratório dela também tá falhando devido aos danos na coluna vertebral, né? E eventualmente ela vai morrer. Os pais dela estão num poço de dívidas pra manter a Chloe viva e ela pede pra Max matar ela com uma overdose de morfina. Você pode escolher se a Max vai fazer isso ou não, mas depois dessa decisão, a Max volta, mais uma vez, pro dia que o pai da Chloe morreu e deixa o fluxo temporal seguir normalmente. A Max reganha consciência na linha do tempo dela, não conta pra Chloe o que rolou, mas as duas seguem na busca pela Rachel. E depois de uma mega investigação, que eu, pra poupar tempo, não vou detalhar muito tudo que elas fizeram, mas apenas mantenho em mente que durante essa parte do jogo a Chloe gradualmente se desculpa por algumas ações egoístas que ela vinha tomando. Mas enfim, elas encontram uma espécie de bunker em um terreno que pertence ao pai do Nathan, e ele parece ser meio um estúdio de fotografia. E tem vários álbuns fotográficos lá com nomes de garotas diferentes e organizados em ordem cronológica. O mais recente é da Kate e o anterior a esse é da Rachel. Mas ora, a Kate teve a situação toda terrível de ter sido drogada na festa e tal, mas ela voltou pra escola e não lembra de nada disso em particular. A Rachel tá desaparecida, né? Onde ela tá? Então, a Max e a Chloe estão olhando os álbuns e o da Rachel é diferente, né? O da Kate, por exemplo, ela tava claramente atordoada, entorpecida, né? E o da Rachel não. Nas fotos da Rachel, ela tá furiosa. Mas tem uma foto da Rachel onde ela não tá nesse estúdio, se é que pode chamar assim, né? Mas ela não tá lá e nem parece estar consciente. Na verdade, ela tá no chão, do lado do Nathan, e a Chloe reconhece o lugar que a foto foi tirada e as duas vão pra lá e não dá outra. Enterrado lá tá o corpo da Rachel. A Chloe, que, pô, pra quem já não percebeu até agora, era
perdidamente apaixonada por ela, desmorona. E à noite desse mesmo dia, tá rolando uma festa do Vortex Club, que é onde a Chloe pretende matar o Nathan. Então elas vão até lá, mas depois de um tempo procurando ele na festa, a Chloe recebe uma mensagem dele dizendo que não vão ter mais provas depois que ele terminar. Meio vago, né? Mas enfim. Mas elas vão correndo então pro lugar onde a Rachel tá enterrada. Elas chegam lá, não se deparam com ninguém, e é quando a Max toma uma injeção no pescoço, ela vai perdendo a coordenação motora e apagando, mas não antes de ver a Chloe tomando um tiro e de ver que o infrator, na verdade, é o professor de fotografia dela. A Max acorda no estúdio de fotografia que ela tinha encontrado com a Chloe e sendo fotografada pelo professor. Ele explica para Max que ele apadrinhou o Nathan para ter acesso à fortuna da família dele para construir esse estúdio e tal, e que a parada dele, artística, né, de novo, entre aspas, é uma parada meio doentio, mas ele gosta de capturar a perda de inocência que muitas modelos têm, perdem essa pureza, mas algumas alunas da Blackwell carregam esse otimismo e essa aura, e essas algumas são quem ele escolhe para isso. Mas existe uma exceção, que é justamente o que a Max questiona, que é a Rachel. Aí o professor diz que, adivinhe, ele estava num relacionamento com a Rachel e que ela amava ele e ela amava que ele batesse fotos dela, mas que o problema foi que o Nathan começou a ficar meio obcecado com a Rachel e tentou imitar esse estilo de fotografia com ela. O problema é que a Rachel tinha uma tolerância muito alta para entorpecentes, porque, ao contrário da Max e da Kate, a Rachel era usuária de drogas mesmo. Pode-se dizer até que ela tinha algum grau de vício, pelo menos bem implicado isso, até com o lance do relacionamento com o traficante e tal. Mas, enfim, ela tinha uma tolerância mais alta, né? Então, acaba que o Nathan dá doses muito altas pra ela e a Rachel morre. Mas, então, passa um tempinho, o padrasto da Chloe aparece lá. Ele estava investigando a situação o tempo todo por ser meio paranoico e tal, e ele consegue tirar a Max de lá. A Max lembra que na festa, aquele amigo que ela entregou o pendrive mais cedo, né? Bom, no caso do jogo, alguns dias atrás, ela tirou uma foto com ele e ela pode usar essa foto para voltar no tempo, antes do professor matar a Chloe, sequestrar ela e tudo. Mas, quando ela vai tentar encontrar ele, din, 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 o céu tá caindo e Arcadia Bay, a tempestade começou, e ela passa um perrenguezinho pra encontrar ele. No caminho até lá, ela vê inclusive uma caixa postal no telefone dela do Nathan, chorando e avisando pra ela que o professor vai matar ele e depois sequestrar ela. E de fato, quando você tá no estúdio, o professor diz que já matou o Nathan. Mas enfim, a Max encontra o amigo dela e usa a foto pra voltar naquele ponto antes dela e da Chloe entrarem na festa. E lá a Max explica tudo pra Chloe sobre o Nathan e o professor, e também o lance dela conseguir voltar no tempo através de fotografias, que ela ainda não tinha falado, e convence a Chloe de voltar pra casa com ela e falar pro padrasto da Chloe, e também pras autoridades, claro, e contar da situação toda, né, do bunker e do professor e tudo. A Chloe concorda, e então a Max volta pro presente. Só que, quando ela volta, ela tá na praia, nessa mesma noite, com a Chloe, indo em direção do farol, na colina, porque a tempestade tá rolando. Mas ela não fica acordada por muito tempo, porque a Max logo desmaia e a Chloe carrega ela até a colina. Nesse meio tempo que a Chloe tá carregando a Max começa a ter uma espécie de pesadelo. Não é uma visão do futuro igual ela teve do furacão, não. É realmente um pesadelo, onde ela é confrontada com as inseguranças dela, principalmente sobre se ela é realmente justa em estar usando os poderes dela e sobre ela fazer as coisas pra Chloe e tal. Mas, de qualquer forma, ela acorda em cima da colina com a Chloe e estão vendo o furacão, prestes a destruir tudo na cidade. A Chloe, então, saca a fotografia da borboleta azul que a Max tirou no dia que ela salvou a Chloe a primeira vez e faz uma proposta para Max. E tem um diálogo entre elas duas que, francamente, seria um desserviço eu só abreviar aqui, porque é o ponto culminante de desenvolvimento de personagem dela. Então eu vou usar esse diálogo de transição aqui pro Guto Talks para finalmente explicar qual final eu prefiro. Só que antes disso, o jogo não tem dublagem em português, então eu vou escrever as legendas. Mas se você tá ouvindo só o áudio, que eu imagino que é praticamente todo mundo, e não fala inglês, não tem problema. Eu ainda vou verbalizar a escolha daqui a uns 2 minutos, que é quando vai acabar, né, a cena que eu vou estar usando como transição. Então, se quiser pular uns 2 minutos aí,
não tem problema, funciona também, mas de qualquer forma, pode rolar aí. You could use that photo to change everything right back to when you took that picture. All that would take is for me to fuck that. No way. You are my number one priority now. You are all that matters to me. I know. You prove that over and over again, even though I don't deserve it. I'm so selfish. Not like my mom. Look what she had to give up and live through. And she did. She deserves so much more than to be killed by a storm in a fucking diner. Even my stepfather deserves her alive. There's so many more people in Arcadia Bay who should live. Way more than me. Don't say that. I won't trade you. You're not trading me. Maybe you've just been delaying my real destiny. Look at how many times I've almost died or actually died around you. Look at what's happened in Arcadia Bay ever since you first saved me. I know I've been selfish, but for once, I think I should accept my fate. Our fate, Chloe. Max, you finally came back to me this week, and you did nothing but show me your love and friendship. You made me smile and laugh like I haven't done in years. Wherever I end up after this, in whatever reality, all those moments between us were real, and they'll always be ours. No matter what you choose, I know you'll make the right decision. Chloe, I can't make this choice. No, Max. You're the only one who can. E aí, Guto, você tá aqui pra defender sacrificar a Chloe ou sacrificar a cidade? Eu prefiro o Bay Ending, com a Arcadia Bay intacta, ou o Bay Ending, onde você vai embora com a sua Bay Chloe? Por pior que eu me sinta e por mais duro que seja, eu sempre, e eu repito, sempre volto no tempo uma última vez e deixo a Chloe morrer. Pra mim, esse final amarra a narrativa perfeitamente. No início do jogo, a gente vê uma Chloe rancorosa e que diz que queria ver a Arcadia Bay pulverizada. Mas agora, né, depois de poucos dias com a Max, ela finalmente se sente feliz e em paz e abre mão da própria vida pra salvar a cidade que ela tanto odeia. Até no diálogo final, caso você tenha visto agora, ou se você jogou, você deve ter reparado também, que a Chloe nunca chama o padrasto dela de padrasto, né? Em inglês, padrasto é stepdad ou stepfather. E ela sempre chama ele de step alguma coisa. Stepführer, stepdouche, stepdick, step qualquer coisa. E aqui, apesar das violações dos limites da Chloe, né, dos problemas que ele tem, ela respeita ele. E mais do que isso até, é que ela reconhece que ela tem sido egoísta. Até porque eu deixei de fora, pra não ficar muito mais longo do que já ficou a parte toda onde eu tento resumir a história, mas muitas das ações da Chloe toma, tipo, tem momentos onde ela quer roubar dinheiro de uma caridade, ou fazer pouco caso da tentativa de suicídio da Kate, e umas outras assim, cara. E a partir do episódio 4, ela se retrata de algumas dessas coisas, mas agora ela entende mesmo, e ela quer fazer algo pro bem maior. E, cara, é uma transformação tão bonita que sempre que ela mete pra mim o discurso dela no final, eu fico abobalhado. Além de ser o final que invoca mais emoção, na minha opinião, porque você se despede da Chloe, dependendo das escolhas que você fez até esse ponto, pode rolar um beijo, se não um abraço, mas aí a Chloe olha pra Max e diz: Max Caulfield, não se esqueça de mim. E, pô, tu volta no tempo e por alguns segundos fica naquele otimismo de que ela não vai aparecer, ou que o Nathan não vai aparecer, mas logo ele aparece, logo ela aparece, e a Max tem que ficar escondida em silêncio e simplesmente deixar que aconteça. É de partir o coração, e pra acrescentar isso, a Chloe morre sem saber que a Max voltou pra Arcadia, né, e sem saber a verdade sobre o paradeiro da Rachel. Mas, ao mesmo tempo, o final também tem um tom otimista, porque isso faz com que o professor e o Nathan sejam presos, a Kate não tenta cometer suicídio, já que eles são pegos, e a tempestade não vem. Mas pra mim a cereja do bolo desse final é que no dia do funeral da Chloe, a Max obviamente vai,
ela vê uma borboleta azul, igual a que tava no banheiro, pousando em cima do caixão da Chloe. Cara, eu não é um vídeo de teoria, tem muita coisa aqui que eu poderia ter falado sobre, mas eu gosto de interpretar que a borboleta é a Chloe que concedeu os poderes pra Max para que elas pudessem viver uma semana sendo felizes. Ah, mas e o outro final, Augusto? Então, o outro final, a Chloe diz pra Max, tá na hora, Max, né, dela voltar, que ela faz no final que eu gosto também, mas ao invés delas se despedirem e rolar essa coisa toda, a Max rasga a foto, deixa ela voar na tempestade e diz, não mais. A Chloe aceita a decisão e diz que vai estar com a Max pra sempre. E a Max se afirma dizendo pra sempre. E elas olham juntas pro furacão destruindo a cidade, inclusive a thumbnail. Eu botei, caso alguém clicasse, né, achando que eu ia defender o outro final, você estava enganado. Alguém que já jogou, né, mas enfim. Elas olham juntas pro furacão destruindo a cidade e de manhã dirigem por Arcadia, né, destruída. E vão embora, começar a vida em outro lugar. Pra mim, esse final tem uma pegada meio fanfic, sabe? E é meio vazio, tipo, a Chloe acaba de abrir o coração sobre tudo, mas na cena final não tem uma lágrima, nada. Tipo, elas olham um pouco tristes e tal, mas literalmente só vão embora. E tem algumas defesas desse final que eu queria refutar aqui. A primeira delas é que a Max não tinha garantia de que deixar a Chloe morrer no banheiro iria impedir a tempestade. O que é meio verdade, mas tipo assim, desde que a Max começou a usar os poderes dela, a natureza começa a ter fenômenos sobrenaturais. Além da neve no início, que eu citei, tem alguns que eu não citei, tipo um eclipse, completamente fora de programação no episódio 2, um excesso de baleias encalhadas no 3, e uma lua holográfica do lado da lua de verdade no episódio 4. Eu sei que correlação não significa causa, mas a tempestade não acontece no final que deixa a Chloe morrer no banheiro. Então, nesse caso, parece que sim, tinha correlação, como elas bem deduzem usando a teoria do caos. E, além disso, não tinha também garantia que a Chloe não vai morrer depois, né, de Arcadia ser destruída, porque ela pode morrer 2 vezes no episódio 2, dependendo de uma das escolhas que você tomar. Mas é só voltar no tempo e tá tudo certo. A Chloe da realidade alternativa, onde o pai dela tá vivo, tá morrendo lentamente, você ainda pode fazer, né, ajudá-la na eutanásia dela. No episódio 4, o professor mata a Chloe, e você volta no tempo pra impedir isso. Então, eu acharia mais provável, sinceramente, se você quiser argumentar que não, mas naquele momento a Max não ia ter certeza se a morte da Chloe iria impedir a tempestade. Eu acharia mais razoável ainda achar que até com a tempestade a Chloe vai morrer. O que me leva a uma outra defesa desse final, que é sobre a mensagem de que você não pode ficar voltando e voltando e voltando pra corrigir as coisas. E que naquele ponto que a Max rasga a foto e diz não mais, é ela aceitando isso. Mas pra mim esse lance de ficar voltando pra alterar, eu acho que os dois finais transmitem. Porque nesse final, beleza, você aceita a tempestade e a cidade sendo destruída, mas no outro você aceita que não era pra Chloe ter sido salva aquele dia no banheiro. Os dois continuam sendo finais fatalistas em algum grau e, né, transmitem aí esse lance. Porque ou você vive numa realidade onde você já alterou o rumo do tempo, ou você só aceita a realidade que era pra ser, né? Então os dois têm a ver com aceitar uma realidade. Você só escolhe a sua. E é até um pouco surpreendente eu gostar tanto do final que eu gosto, porque particularmente eu rejeito demais a noção de destino. Pro melhor ou pro pior, eu acho que é trágico já a noção de que algumas coisas já estão seladas. Eu não gosto muito disso. Mas na verdade eu acho que justamente por eu odiar tanto isso, que o final me deixa tão emocionado, porque embora o destino dela continue igual, ela dá um sentido completamente diferente pra ele, né? Salvando todo mundo. Mas então, pra fechar aqui, eu acho que a narrativa de aceitar o destino da Chloe depois de passar o jogo inteiro fazendo de tudo pra salvar ela é fantástico. E o lance da Chloe salvar a cidade que no início ela dizia que queria ver destruída também, pra mim, absoluto. Ao contrário do final, onde a cidade é destruída do jeito que a Chloe do episódio 1 desejaria. E um final meio água com açúcar, sem muita expressividade das protagonistas sobre a tragédia que acabou de rolar. Então, é isso. Bora pra outro e musiquinha. E é essa a opinião que eu queria trazer hoje. Comente livremente aí embaixo se você tem uma opinião diferente ou algo a acrescentar. Eu sei que eu não bati todos os pontos do jogo, porque é um jogo muito denso.
Eu não falei da corça, que a Max vem em determinados pontos. Eu não falei de uma possível metáfora do folclore indígena da costa do Pacífico, né? Do pássaro trovão e da baleia. Não falei da teoria da Rachel ser a causa da tempestade. Até porque eu não acredito muito, mas, enfim, fazendo jus ao nome do programa, eu já falei demais por hoje. Então é isso. Valeu, galera.